Oi, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Bianca, sou psicóloga, sou mãe e trago para esse espaço temas que estou vivendo e temas que são importantes para minha experiência e compartilho aqui a minha jornada em relação à conciliação da carreira com a maternidade. É um dos temas que eu gosto de abordar aqui no canal. Se você está passando por isso, se conhece alguém que está também nessa fase de ter filhos pequenos e ter a sua profissão e sair de casa para trabalhar, minha proposta é abrir esse tema e compartilhar minha experiência. Hoje eu quero falar sobre esse livro, Feminismo Materno, o que a profissional descobriu ao se tornar mãe. É da Natália Fernandes, aqui tem a foto dela com os filhos. Ela tem 2 filhos. E quando ela se tornou mãe, ela precisou rever o rumo que a sua vida estava levando, porque ela descobriu que não existia um espaço onde pudesse haver essa conciliação equilibrada entre maternidade e carreira. Então ela começou a se angustiar e ela começou a escrever esse livro através da própria experiência. E aí eu quero compartilhar com vocês, assim, né, o que eu tô percebendo, o que eu tô lendo, as partes que eu acho importantes, e falar um pouquinho também da minha experiência, né, que eu sou mãe de uma criança de 4 anos e meio, e venho aí passando por esse processo de conciliação, né, e vendo que não é de conciliação entre maternidade e carreira e vendo na prática que não é nada fácil. Na teoria, como a Natália mesmo diz no livro, nós somos uma geração, né, que foi criada para conseguir tudo, né, que disseram pra gente que a gente podia tudo, podia ser quem a gente quisesse, podia fazer o que quisesse com a nossa vida, muita liberdade, assim, que acabou deixando a gente perdida, porque a gente chega nesse momento e percebe que alguma coisa ficou faltando, né? Fica faltando. Não é possível ter uma alta performance em todas as áreas da vida e principalmente no que se refere à maternidade. Então, é uma reflexão válida, está diretamente ligada com a saúde mental das mulheres, está diretamente ligada com a sobrecarga, que é também um dos meus temas de estudo através do estudo da fibromialgia, porque o perfil da mulher que tem fibromialgia é uma mulher sobrecarregada e é uma mulher dessa geração que acreditou que podia levar tudo nas costas e sozinha. Então, a gente vem assistindo, né? A gente vem percebendo que não deu certo, né? O adoecimento das mulheres tá aí para revelar que esse caminho, que é um caminho no mundo masculino, é um caminho no mundo da ação e do empoderamento, que esse caminho feriu e fere a natureza cíclica feminina. A natureza feminina, que é mais interiorizada, que é cíclica, que não tem a mesma produtividade todos os dias do mês, que passa por oscilações hormonais, que passa por oscilações de humor, que lhe atravessam as águas, as emoções e a sensibilidade, que tem um olhar mais acolhedor, que tem um olhar mais tendencioso ao cuidar. E quando a mulher se torna mãe, desperta nela um altruísmo, algo inédito que vem com a cria, e isso é nosso, isso está no DNA. E isso é completamente ferido quando a gente não encontra um modelo onde se possa equilibrar o trabalho e a maternidade. O cuidado da casa, o cuidado da família, o cuidado de si, em primeiro lugar,
para ter uma vida equilibrada e assim conseguir produzir, continuar produzindo no ambiente de trabalho. Mas é uma questão muito profunda que envolve questões econômicas, envolve patriarcado também, né? É um debate importante e que cada uma, né, cada um da sociedade se proponha a fazer internamente. Então, por isso eu tô trazendo aqui essa experiência que eu tô tendo com a leitura desse livro e eu vou ler para vocês da onde que ela partiu, né? Minha experiência pessoal, a semente deste livro. Me pergunto hoje até que ponto a falta de oportunidades enfrentada pela minha avó inspirou este medo que sinto ao pensar sobre minha decisão de deixar meu emprego após uma fracassada tentativa de negociação. Minha avó era uma matriarca incansável, generosa e que com mais de 80 anos insistia em fazer o café da tarde para a neta que chegava para visitá-la. Eu me sentava ali e ouvia suas histórias sobre a família, e esse era um dos raros momentos em que não me importava em ver o tempo passar. Não estava ali em busca de algo, ou esperando algo, ou planejando algo. O que me atraía era a sensação de segurança e também o prazer de ser cuidada. E ela podia me contar sobre o novo bordado que estava fazendo para o enxoval do bisneto que ia chegar, ou sobre como seu pai acreditava não ser necessário educar uma filha. Somente seus irmãos foram mandados para a escola. Ela e suas irmãs tinham que ajudar com o trabalho na fazenda. Não tinham por que estudar, não teriam carreira. O futuro seria casar e cuidar dos filhos, assim como sua mãe e a mãe de sua mãe. Não parecia rancor o que sentia quando contava que não havia podido estudar, mas havia sim tristeza em seus olhos quando precisava de ajuda para ler ou escrever algo. Semi-analfabeta, o pouco que sabia escrever aprendeu sozinha. Ela se casou com meu avô por amor, para ter filhos e cuidar da sua família, exatamente como seu pai havia previsto. O que meu bisavô não previu, no entanto, era que seu genro se transformaria em um alcoólatra irresponsável que iria todo dia para o bar e não para o trabalho. Com 6 filhos e sem educação, minha avó costurava para fora para trazer algum dinheiro para casa e sobrevivia com a ajuda dos irmãos. Quando os filhos já haviam crescido, ainda em uma época em que pouco se falava de divórcio, ela se separou legalmente do meu avô. Ele morreu décadas depois, sem reconhecer os filhos ou a ex-mulher, já com a memória completamente corroída pelo álcool. Então, quando minha mãe anunciou que se casaria com meu pai, quando ainda cursava a faculdade de medicina, a resposta da minha avó foi imediata e clara: não. Não se casaria antes de ter o diploma na mão, não iria correr risco algum, só sairia de sua casa formada com uma profissão, e uma profissão bem paga. Nascida na década de 50, minha mãe faz parte das primeiras levas de garotas de classe média com acesso à educação universitária, conquista da segunda onda do movimento feminista quando as mulheres iriam então finalmente chegar ao mercado de trabalho e atingir, supostamente, a tão sonhada igualdade. Ela formou-se em medicina na renomada USP na década de 70 e fez mestrado, doutorado e pós-doutorado. Tem uma carreira brilhante e ama sua profissão. Diria até mesmo que não pode viver muito tempo longe do hospital onde trabalhou a vida inteira. Ela também se casou e teve 3 filhos. Uma prova de que as mulheres podem ter tudo, afinal, avançar na carreira e construir uma família? Tenho minhas dúvidas. A história da minha mãe é também uma história de comprometimentos, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Sinto que não seria justo com ela entrar em detalhes, mas o que posso dizer é que cresci com a imagem da minha mãe tentando ao máximo equilibrar uma carga inconciliável, impossível de ser carregada, mesmo contando com a ajuda de uma empregada doméstica e de uma babá em tempo integral. O que posso dizer é que,
Como era de se esperar, alguns pratos caem e se despedaçam ao se tentar viver uma vida de constante equilibrismo. É inevitável. Ser uma mulher moderna, com acesso a ótima educação e independente, significa abrir mão desse lado altruísta e cuidador que me invadiu desde que me tornei mãe? Ou, para ser a mãe que acho que devo ser, tenho que ignorar minha educação e formação e abandonar a experiência que acumulei em quase 15 anos de profissão? Tomar a decisão de deixar ou não meu emprego me fez então questionar se minha situação e a da geração de mulheres a que pertenço já não é outra. Me fez refletir sobre custos. Como desempenhar o papel de mãe e o de profissional se a regra é não dormir, não descansar e correr em uma briga constante contra o relógio, lutando para encaixar peças que simplesmente não se encaixam e achando ainda que a culpa é nossa, das mulheres, por não conseguir montar esse quebra-cabeça. Desde que me tornei mãe, não deixo de me perguntar se não existe um meio termo. Não há um ponto intermediário entre ficar em casa completamente dependente da performance e renda de um marido, abrindo mão da educação e da carreira na qual investimos e deixar seu bebê, ainda com alguns meses de vida, ser cuidado por 10 ou 12 horas por um terceiro? Essas são as únicas opções? E qual o ônus dessa inflexibilidade, não só para mim e para minha família, mas também para toda a sociedade e para o desenvolvimento de um país? Vocês já sabem o caminho pelo qual optei. Agora vou contar como foi esse processo de decisão e também como foi o retorno à casa, onde tive que me reinventar para manter algum senso de identidade. As dificuldades diárias, as intermináveis conversas com meu marido, a negociação no trabalho e em casa, as experiências e reações de diferentes pais que conheci durante o processo e também a pesquisa na qual mergulhei para falar sobre um tema urgente para a construção de uma sociedade mais igualitária e saudável. Um tema que parece ter se tornado um tabu, principalmente entre mulheres. Não estou defendendo que voltemos todas para casa para criar nossas filhas e filhos como os meus bisavós criaram minha avó. Ninguém perderia tempo lendo ou escrevendo um livro tão retrógrado e absurdo. Mas por que não podemos discutir o atual modelo e analisar seus custos de uma maneira honesta, sem ter que adotar uma posição de tudo ou nada? Porque durante todo esse processo sentia que tinha que escolher um lado. Ou me aliava com as mães que trabalham, ou me aliava com as que escolheram deixar o mercado de trabalho, e parecia mesmo se tratar de uma zona de guerra. Este não é um livro para dizer que o certo é deixar seu emprego e priorizar o cuidado dos seus filhos. Tampouco é um livro dizendo o contrário, que o certo é ficar no seu emprego a qualquer custo, sem considerar o impacto dessa decisão nos seus filhos e na sua família. O que tornou meu processo de decisão ainda mais doloroso foi acreditar que deveria adequar meu comportamento, corrigir o que sentia, de que havia um certo e, portanto, o que eu buscava, um caminho intermediário e mais flexível, estava necessariamente errado. Sentia que deveria trair o que acreditava como mulher e mãe. Minha natureza em seu íntimo parecia errada, e ainda nessa insistência em achar que era eu quem estava errada e consequentemente precisava ser corrigida, pensava que o problema era que eu havia experimentado um modelo ideal. Havia trabalhado meio período por mais de um ano, com dedicação e eficiência sempre, porém também pontualmente saindo no horário, pouco ligado às políticas internas para subir e alcançar o topo. O topo não me interessava mais, o topo não me interessava, e eu, ao menos naquele momento, estava bem com isso. Até que um dia eu finalmente aceitei. Não estava errada. Acredito ser hora de deixar de insistir em tentar consertar as mulheres e começar a pensar em como consertar o sistema. Acredito que é bom e corajoso manifestar desacordo com uma estrutura rígida e muitas vezes burra como a do atual mercado de trabalho. Escrevo este livro porque sinto que tive que escolher entre minha filha e minha carreira, e esse tipo de escolha não me pareceu minimamente justa. Quero ser parte de uma nova onda feminista. Voltar para casa não significa voltar ao tradicionalismo. Significa não aceitar me encaixar em um mundo de trabalho criado por homens e para homens. Em um mundo de trabalho em que o único caminho é a competição sem limites e o sacrifício da vida em família. Não é um fracasso pessoal estar em casa hoje, é o fracasso, sim, de um sistema que assumiu que a estratégia para atingir igualdade era nos transformar nos homens com os quais queríamos nos casar,
como bem definiu a feminista e escritora americana Gloria Steinem. Em última instância, escrevo este livro porque gosto de pensar que nossas filhas poderão trabalhar em um mercado de trabalho diferente, mais flexível e inteligente, o que não precisarão enfrentar resistências ou sacrifícios como ainda vejo acontecer com as mulheres da minha geração. Não terão que escolher entre filhos ou uma carreira de sucesso. Este é um livro que admite que estamos agora em outro momento. Não somos nossas avós e tampouco somos nossas mães. Cabe a nós percorrer esse caminho e avançar nesse outro modelo, buscando maior equidade entre homens e mulheres, mas sem esperar que para isso ambos tenham sempre o mesmo comportamento e as mesmas prioridades. Bom, é isso. É uma emoção que me toma por tamanha identificação com essas palavras e com a experiência que eu estou vivendo. Ter descoberto em mim esse altruísmo e esse desejo de cuidar e esse acessar um feminino curado, saudável, feliz de estar no seu lar, cuidando do seu lar, cuidando de si, cuidando dos seus, ter tempo para pensar nas refeições da família, sabe? Outro dia eu fiz alguns vídeos falando sobre a pia cheia de louça para lavar. E eu percebi que aquele vídeo veio de um lugar, de um estresse muito grande que eu estava sentindo, por cansaço de trabalhar. Nesse momento eu estou de férias, tenho mais uma semana de férias e tenho experimentado um nível de cansaço que é inédito para mim. Cansaço, bem-estar, prazer de estar na minha casa. Eu fiquei de férias na minha casa para experimentar esse descanso. E isso me faz perceber o contraste de quando eu estou trabalhando. Eu trabalho 4 dias na semana. Eu cruzo um rio para trabalhar. Fica longe da minha casa. Várias vezes eu pedi para isso mudar, para eu trabalhar do lado de cá, do rio, onde eu moro. Mas não foi possível, porque não tem ninguém para ficar no meu lugar. E eu amo meu ambiente de trabalho, eu gosto, eu cresço, eu amo as pessoas que trabalhamos juntos. Mas o trabalho em si, eu estou me despedindo. E eu estou compartilhando aqui porque isso é uma jornada. Abrindo meu coração, não tenho medo de julgamentos, porque estou nesse mar, estou nesse barco. Estou sentindo na pele. Então eu falo da minha experiência e trago para cá como uma jornada de descoberta de que outro caminho fazer para ter mais independência, para escolher quem eu quero escutar, quem eu quero atender, porque trabalhando no SUS eu não tenho essa escolha. Eu preciso atender os casos que aparecem. E nem todos os casos eu estou interessada em atender, mas eu quero trabalhar com um perfil específico de pessoas. Eu desenho isso na minha cabeça, eu já estou realizando isso nos atendimentos online da agenda que eu abri. Inclusive, se você está vendo esse vídeo e tem interesse em fazer psicoterapia comigo e constelação familiar, essa é a hora. Porque eu estou experimentando esse novo fazer, porque esse novo fazer é um caminho de liberdade para mim, onde eu serei mais dona do meu tempo, quando eu conseguir o meu objetivo e de trabalhar menos, né? Ou quem sabe até mesmo sair do trabalho que hoje eu tenho, ou pedir uma licença sem vencimentos. É algo que a minha alma está pedindo. A minha alma está pedindo para estar mais aqui, para cuidar mais das coisas que o meu filho assiste, observar mais ele enquanto estou em casa, cuidar do que ele come, brincar com ele, dialogar com ele, dar risada com ele, viver essa infância que é única. Eu tô sentindo muita falta disso quando eu fico 7 horas fora de casa, escutando pessoas que às vezes eu não quero escutar. Não são todas que eu quero escutar. Tem algumas que sim, tem algumas que meu coração... E é isso que me alimenta, é isso que me sustenta. A gratificação de escutar pessoas que realmente querem se curar, que realmente querem a ajuda que eu tenho para oferecer. Porque tem gente que não quer.
ou não se sente preparada. E tudo bem. Então eu quero ter mais escolha, eu quero ter mais liberdade, e eu tô caminhando para isso e eu vou trazer isso para cá. Se inscreva no canal, isso me ajuda. Se você gostou desse tema, curte esse vídeo aqui para eu saber que é interessante, porque para mim é, e eu vou continuar trazendo. Então, se faz sentido para você, continua aqui, tá bom? Tchau!